Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou mostrar aqui como uma apologética viciada, ela é tendenciosa e ela por si mesma se torna irresponsável, inconsequente, imprecisa e incompetente também. Então, via de regra, o apologeta que leva uma apologética com esse tipo de qualidade vai, de fato, comprometer todo o seu trabalho. Todos sabem que João Flávio Martinez e Nathan Rufino são hoje aí nos canais do YouTube ferrenhos críticos e oponentes do calvinismo. João Flávio Martinez, ele declara guerra, né, contra o calvinismo, e ele chega até a dizer mesmo que, se preciso for, ele abandona até mesmo a causa da heresiologia para ir para cima dos calvinistas. E Nathan Rufino, né, ao seu estilo também chocoso e mais odioso, né, do calvinismo, ao usar, né, expressões também bem ofensivas, no sentido aí de usar termos como louca, diabólica, coisa que é comum nos críticos. Eles trabalham uma hipótese que é conhecida também por parte de outros críticos, isto é, Agostinho foi influenciado de gênero, número e grau do que é chamado de maniqueísmo e também da gnose e outros termos que são identificadores de posições pagãs. Então, já que a reforma protestante do calvinismo fundamentou-se basicamente na teologia de Agostinho, eles então dizem que o calvinismo tem a sua origem nisso, né? A ponto realmente de dizer que o calvinismo é pagão, é estoico e etc. Eu vou aqui mostrar em 2 vídeos o João Flávio Martinez recomendando o Peter Brown e o Nathan Rufino fazendo uma afirmação que, via de regra, é muito comum em alguns críticos de Agostinho. Eu já li também no próprio Norman Geisler aquela ideia do Agostinho moço e o Agostinho velho, e que o Agostinho velho teria voltado às origens de suas influências antigas e abandonado aquele Agostinho moço que era mais bíblico, dizem esses críticos, né? Então, no vídeo intitulado Calvinistas, Peter Brown e o Boi na Linha, o João Flávio Martinez vai recomendar o livro. Devo destacar que essa expressão que ele usa, o boi na linha, ele está se referindo ao professor Francisco Tourin. Ele até no vídeo mais adiante vai dizer, né, que as pessoas que gostam, né, então vão atrás do boi no curral, né, que ele fala a verdade. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo intitulado no tempo 40 segundos, né? Eu vou pôr aqui para vocês. Vamos lá. Calvinismo. E este professor usou este livro aqui. Se é o professor que eu estou pensando, ele tem esse livro porque fui eu que indiquei. Inclusive, você que está me assistindo, esta aqui é a melhor biografia no mundo sobre Santo Agostinho, do Peter Brown, da editora Record. Este livro aqui é uma obra-prima. Eu li essa obra em 2013. Está catalogada, tá certo? Algumas coisas... Ok, então ele aqui recomenda, né, o livro de Peter Brown e diz que é a melhor obra. Vamos agora para a fala de Nathan Rufino num vídeo intitulado Agostinho e Pelágio. Então ele vai dizer aqui no tempo de 9 minutos, e mais ou menos,
Isso aqui. Um monte de besteira, de asneira, que até hoje muita gente ainda acredita. A dupla predestinação, tudo isso foi criado por Agostinho nessa fase da vida dele, nos anos finais da sua existência, do ano 412 ao ano 430, justamente por causa de Pelágio ali no cangote dele, deixando ele nervoso, perturbado. Então, você pode observar que Peter Brown é recomendado. O Nathan Rufino, num debate também, se não me falha a memória, acho que na musical, ele menciona também a obra de Peter Brown. Então vamos lá. Vamos mostrar como Peter Brown é contra tanto João Flávio Martinez e Nathan Rufino e todos os outros que usam esse tipo de argumentação, né? Que Agostinho seria um personagem terrível da história, influenciado aí pelo paganismo. Vamos para a obra de Peter Brown, né? Peter Brown escreveu um livro e ele é um historiador minucioso, cuidadoso. Ele é um historiador que é amplo nas observações da influência daquele que ele está, então, trazendo informações, no caso, Agostinho. Então, quem lê a obra de Peter Brown nota, né, essa competência dele e é ampla. A biografia dele é trabalhosa e ele demonstra influências locais, regiões, né, as habilidades de Agostinho, as suas limitações, e ele vai mostrando isso. Porém, você nota que ele é um historiador não simpático a Agostinho. Isso você observa tranquilamente. Quando você vai notar os debates e as polêmicas que Agostinho travou na sua vida, sempre Peter Brown dá uma luz negativa para Agostinho e basicamente é mais simpático para com aqueles que Agostinho se opunha ou debatia. Bom, o Peter Brown escreveu, tanto que Peter Brown ele é capaz assim de numa mesma sentença ele elogiar e desqualificar o Agostinho, tá? Parece aquele tipo do cinismo filosófico, né? Então, ele diz, Agostinho tinha uma mente esplêndida para admirar a si mesmo e seus próprios pensamentos. Então, é um estilo cínico, né, crítico, mas não é uma crítica baixa de ofensas, mas é uma crítica de um historiador que está mostrando a sua leitura e a sua interpretação dos fatos ali. Bom, vamos agora aos aspectos. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você e depois eu vou ler no livro de Peter Brown. Peter Brown, ele escreveu o livro na década de 60. Ele, inclusive, lá na introdução, ele diz que algumas coisas foram surgindo e se ele fosse repensar, seria como encontrar um historiador numa esquina, novamente, um historiador de 30 anos, e ele daria algumas informações para esse historiador. Peter Brown, então, relata que em 1975, depois em 1990, foram descobertos vários sermões de Agostinho, vários. E lá para o ano de 1998, 99, esses sermões, então, são organizados e a informática, né, tecnologia, então, faz com que isso fique mais fácil a consulta. O que aconteceu? Peter Brown escreveu um epílogo no seu livro, que todos nós temos agora nessa edição do livro dele. Esse epílogo apresenta dois capítulos, e nesses dois capítulos, um intitulado Novas Descobertas e depois Novas Direções, Peter Brown basicamente, preste atenção no que eu estou falando, basicamente ele faz retratações de suas observações críticas feitas a Agostinho em todo o seu livro. Ele apresenta algumas justificativas, porque ele diz que ele era um historiador jovem, de 30 anos,
que não tinha uma boa impressão de Agostinho por causa de um livro que ele leu, A Igreja Donatista. Peter Brown também relata que naquele período ele não ia olhar alguém autoritário, como ele então tinha percebido em Agostinho, de forma positiva. Então, esses 2 capítulos, tá, que cobrem aí em torno de umas 50 páginas, eu não sei se João Flávio Martinez leu, porque já houve suspeitas aí da leitura completa de João Flávio Martinez, das obras que ele diz que leu, né? Então, assim, eu não sei se ele leu, eu não sei se o próprio Nathan Rufino observou esse capítulo, mas se ambos leram e se ambos observaram, eles omitem de forma proposital aquilo que Peter Brown colocou na edição que saiu, né, depois aí de 1999. E eu vou ler aqui para vocês algo que é muito interessante, né? Primeiro, eu vou ler aqui um parágrafo na página 602. Né? Página 602. Preste atenção o que Peter Brown vai escrever nisso que eu estou chamando aqui desses 2 capítulos de retratações. Abre aspas para Peter Brown. Essa ênfase nas mudanças do pensamento e na visão agostinianos é contestável. Demonstrou-se que elementos centrais do seu pensamento foram singularmente estáveis. Parecem exibir poucos indícios de descontinuidade. Não se pode dizer que a vida intelectual de Agostinho, como bispo, tenha sido vivida inteiramente à sombra de um futuro perdido, como sugeri no capítulo de meu livro que leva esse título. Do mesmo modo, décadas posteriores da reflexão agostiniana sobre, preste atenção, a graça, o livre-arbítrio e a predestinação não podem ser levianamente descartadas como desvios de um homem idoso e cansado em relação a um eu anterior melhor. Olha só, como pensador, talvez Agostinho tenha sido um homem mais inteiriço e menos dilacerado por descontinuidades fatídicas do que eu havia suposto. Fecha aspas. Olha que confissão de um historiador responsável, não é as características, né, de alguns apologistas, de um historiador responsável, que quando se depara com fatos novos, ele então sabe que deve corrigir. Então, continuando aqui, eu vou ler aqui uma outra parte, na página agora 600, página 606, aqui, ó. Aliás, 604. Observe aqui novamente, o que eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso, nesses 2 capítulos, você vai encontrar outras afirmações desse nível, tá? Reconhecimentos, algumas coisas que ele também afirma que confirmou, que ele pensava, mas esta que eu acabei de ler já coloca em xeque aquela ideia de que Agostinho se afastou do que ele havia dito nos primeiros anos da sua vida cristã. Então vamos lá. Abre aspas, observe só agora, né? Página 604. Como deixei claro em minha discussão das cartas de Divijac, creio agora que meu interesse unilateral pela relação íntima de Agostinho com a sua autoridade episcopal apequenou sutilmente o homem. Foi o interesse que o fez parecer mais severo e fez a sua velhice parecer mais enrijecida do que foi na realidade. Olhando para trás, percebi haver personalizado indevidamente
o tom dos escritos polêmicos de Agostinho em seu fim de vida. É que eu vasculhara à procura de sinais reveladores de uma batalha íntima com a sua própria agressividade. Olha o reconhecimento que ele fez. Vamos continuar aqui, numa parte mais adiante do mesmo parágrafo, nessa página, ele continua. O que as cartas de Dvořák, eu acho que é assim que se pronuncia, revelaram tem uma pertinência mais direta à biografia do homem. O que vemos nelas não é uma agressão intelectual, ao contrário, elas mostram em Agostinho a imensa capacidade de se empenhar diligentemente em qualquer questão que pudesse perturbar a mente dos cristãos. Captam o suspiro mal reprimido de uma velhice cansada, caracterizada por atos constantes e silenciosos de abnegação, à medida que Agostinho emprestava repetidamente sua pena à defesa de sua igreja, em detrimento dos projetos intelectuais que lhe interessavam mais a fundo, fecha aspas. O que essas partes que eu li aqui demonstram? Que, com a descoberta desses sermões, Peter Brown notou que ele foi, não vou dizer injusto, porque eram as informações que ele tinha, mas a sua leitura foi viciada, né? A sua leitura foi tendenciosa, né? Tanto por causa dele mesmo, como eu já mencionei aqui, como pelo que ele já pensava de Agostinho. E que ficou provado é que muita coisa que ele escreveu, ele disse que talvez iria expor de uma forma diferente. Tanto que quando você lê a obra de Peter Brown, você observa que ele nunca coloca nada em Agostinho numa perspectiva positiva e cristã e bíblica. Seria mais ou menos como um ateu relatando a Bíblia, né? Relata de forma crítica, indiferente e sem o elemento da fé. Não há uma simpatia em Peter Brown no relato, e ele não menciona nada de positivo no ensino de Agostinho, biblicamente falando. Já nesses 2 capítulos do epílogo, ele já faz diferente. Ele já mostra um Agostinho pastoral, um Agostinho cristão, um Agostinho com mentalidade bíblica, com preocupação bíblica, tanto que ele mostra, quando você lê lá no livro o que Agostinho falou sobre a vida e o ato sexual, é totalmente diferente do que Peter Brown vai dizer nesses 2 capítulos aí. Né? Tanto o próprio assunto do batismo, né, que era um erro teológico de Agostinho, mas ele é colocado numa frieza, né, monstruosa ali no livro, né? E já no apêndice, aí, nesses 2 capítulos que ele acrescentou, ele já mostra algo bem intencionado, né, com uma perspectiva religiosa bem intencionada. Então, o que é que nós vemos aqui? Que João Flávio Martinez, Natan Rufino e outros críticos do calvinismo, se eles citam Peter Brown como referência, provavelmente, eles não leram esses 2 capítulos finais. Então fica aqui o desafio para você que consegue comentar lá e eles respondem, porque o meu perfil lá no CACP está bloqueado, né, pelo YouTube, e também Natan Rufino não responde críticos, né? Então, perguntem para eles, vocês leram os capítulos finais, né, que é novas descobertas e uma nova direção? É só perguntar, vamos ver o que eles respondem. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sempre paciência para nos averiguar corretamente das coisas verdadeiras. Deus te abençoe.